Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui é o professor Eduardo Vera Ferrer, das disciplinas de projeto de extensão, negócios internacionais, e vamos falar um pouco sobre comércio internacional, teorias, modelos e também um pouco sobre modais de transporte. Olá? Primeiramente, pessoal, comércio internacional, ele é feito em um contexto de conexão entre os países, há uma grande interdependência global, né? Derivado, do fato que fomos inclusive na globalização, né? Que já vem nos acompanhando desde os anos 80, né? A globalização, o que que é? Globalização, essa ideia global é justamente a eliminação das barreiras, né? As barreiras comerciais, as barreiras, eu não digo tarifária, porque barreira tarifária sempre vai existir, mas das barreiras de língua, das barreiras culturais, né, gente? E é claro, das barreiras comerciais, tá? Atualmente, os países, eles compram e vendem do mundo inteiro. O Brasil compra coisas do mundo inteiro e vende coisas para o mundo inteiro, tá? Isso é um fato, tá? É, Claro que nós temos alguns que seriam os nossos principais parceiros comerciais, né? Caso isso refere, obviamente, a China e Estados Unidos. Atualmente, a China é o nosso maior parceiro comercial de- e depois segue para os Estados Unidos, né? Inclusive, recentemente eu fiz uma pequena análise, né, da nossa relação com o Tio Sam e eu observei alguns dados interessantes, né, para vocês verem que toda essa questão das barreiras que o Donald Trump impôs ao Brasil por conta das arbitrariedades aí dos nossos ministros do Supremo, né? Enfim, fato é, gente, que o Brasil ele exporta para os Estados Unidos 12% de tudo aquilo que nós exportamos. Então, nossos Estados Unidos, sendo o nosso segundo maior cliente, ele compra, nós vendemos do que nós produzimos, né, e exportamos 12%. Agora, olha só que, olha do outro lado, né? Os Estados Unidos, eles importam também no mundo inteiro, né? E do Brasil, do total de suas importações, os Estados Unidos importa apenas 2%. Apenas 2%. Gente, quando eu vi, né, que os Estados Unidos vai ter inflação da carne, que os Estados Unidos vai perder horrivelmente com isso, que os Estados Unidos, o Brasil simplesmente vai substituir os Estados Unidos, enquanto que os Estados Unidos vão ter problemas ao procurar os produtos similares, né, ao mesmo preço que o Brasil vende. Gente, a gente exporta só 2%. Como as pessoas. Sabe, gente, e o que me deixa muito triste é que eu vejo a mídia falar essas bobagens por má índole, sabe? Eles querem fazer com que a população brasileira se coloque contra, né? Ao invés da população brasileira ir cobrar, né, que o Supremo Tribunal Federal acabe com essas arbitrariedades, né? Isso, obviamente, você não vai cobrar diretamente do Supremo, você vai cobrar do Senado, né? Que deve aí usar o remédio constitucional uma para que haja uma volta à normalidade. Infelizmente, a imprensa que deveria, né, movimentar a coisa acaba justamente agindo pró-governo, jogando, né, dizendo, olha, o povo, a gente vai se ferrar, e o culpado é o Donald Trump. O Donald Trump tá dando uma porrada na gente, não é por causa do Bolsonaro, tá, gente? Só para deixar isso muito claro para vocês, não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Donald Trump está dando essa porrada na gente porque o Brasil quis regular as redes sociais, né? O Brasil quis impor pesadas penalidades para as empresas que fornecem as redes sociais, para a Meta, o Google, né?
E, obviamente, o governo americano falou, ah, é? Aí, pô, o que que eu posso dizer? Eu não posso dizer que eu estou protegendo a América. Então, simplesmente, né, os Estados Unidos inventou lá, né, uma norma, né, uma barreira tarifária e falou, olha, não, é porque a gente está defendendo no Bolsonaro. Fazer o quê? A gente que acredita, né? Então, gente, o comércio internacional é muito importante, em um contexto de conexão, né, dada essa interdependência, né? É importante, obviamente, para o desenvolvimento econômico, né? O comércio internacional, ele promove o desenvolvimento econômico, os países crescem porque justamente eles comercializam, né? E é claro, esse crescimento é o que vai gerar emprego e renda para as pessoas, tá? Nesse sentido, pessoal, existem algumas teorias, tá? A teoria das vantagens absolutas, né, que foi dita lá pelo Adam Smith, né, dizia que o país deveria se especializar, deveria se focar na produção daquilo que ele faz melhor, tá? Por exemplo, Brasil. Brasil tem um clima maravilhoso, então tem um solo que, graças ao trabalho da Embrapa, aí é um solo também muito bem. Porque muita gente falava, não, o solo brasileiro é maravilhoso. Não, gente, peraí, vamos devagar. O solo brasileiro, né, nós temos uma alta produção aqui no nosso país por conta de todo um trabalho feito pela Embrapa. Depois vocês pesquisem, tá, gente? Mas nós temos um clima muito bom. Né? O nosso clima aqui é um clima de equatorial a temperado, né? Tem grandes oscilações climáticas, que permite, dessa maneira, que a agricultura seja muito beneficiada, né? Aí ao lado tem aquele exemplo famoso, né, que é justamente daquele século XVIII, né, quando Adam Smith escreveu a Riqueza das Nações, né, dizendo, olha, a Inglaterra deveria se focar na produção de tecidos e Portugal na de vinhos, porque a Inglaterra produz melhor tecidos, né, ele tem toda lá uma cadeia de produção desenvolvida que faz com que a Inglaterra produza tecidos a preços muito baixos, e Portugal, por outro lado, tem toda uma estrutura e toda uma condição, né, de terra, produção climática, né, que faz com que ele seja muito bom na produção de vinhos. Então, aí, cada país se focaria, né, na produção de seus produtos e trocaria os seus excedentes. Né? Foi justamente esse princípio, né, que pautou os estudos de David Ricardo, né, e fez com que ele desenvolvesse a chamada teoria das vantagens comparativas, tá, gente? E no que se refere à teoria das vantagens comparativas, eu tenho um vídeo aqui do YouTube que eu vou compartilhar com vocês aqui nessa nossa aula. Vamos falar sobre a teoria das vantagens. Espera aí que eu não estou compartilhando. Deixa eu compartilhar a tela. Eu estou compartilhando de novo. Espera aí, deixa eu ver. Não, eu não estou compartilhando adequadamente. Deixa eu compartilhar. Compartilhando o som. Pronto, agora mudou. Vamos agora falar um pouco sobre a teoria das vantagens comparativas. Vamos falar sobre a teoria das vantagens comparativas, de Davi Ricardo. Pelo princípio das vantagens comparativas, o comércio deve acontecer entre dois países toda vez que um deles tiver um produto com preço melhor no exterior do que o mercado interno do outro. Ricardo defendia que a eficiência não depende da capacidade absoluta de produção de certo bem, mas sim da capacidade de produção desse bem em relação a outro. Vamos ver um exemplo. Conheça João e Maria. Imagine agora que cada um deles representa um país
e tudo o que eles precisam para viver são pão e peixe. Se João passar o mês inteiro fazendo pães, ele terá 100 pães. Se passar o mês todo pescando, ele terá 200 peixes. Se João dividir o seu tempo entre pescar e fazer pães, no final do mês terá 50 pães e 100 peixes. Agora vamos ver a situação de Maria. Se ela fizer somente pães, em um mês serão 50 unidades produzidas. Se ela só pescar, terá 50 peixes. E se Maria dividir o seu tempo entre pescar e fazer pães, no final do mês terá 25 pães e 25 peixes. Sem nenhuma interação comercial, cada um deles poderia consumir no máximo exatamente aquilo que conseguem produzir. E é aí que entra a teoria de Davi Ricardo. O comércio permite que eles possam consumir mais do que conseguem produzir. Então, vamos imaginar que João tem a seguinte ideia. Ele procura Maria e lhe oferece 37 peixes em troca de 25 pães. Desta maneira, João não precisa mais produzir metade dos seus pães, podendo focar mais na pesca. Com tempo livre, ele pode garantir outros 50 peixes. Maria, por sua vez, não precisa mais apanhar seus 25 peixes, podendo se dedicar 100% para a produção de pães. Agora, depois do acordo, João fará 25 pães e pescará 150 peixes por mês. No entanto, ele terá disponível 50 pães e 113 peixes. Maria produzirá 50 pães e poderá comer 25 deles e também 37 peixes. Ou seja, ambos terão mais alimentos para comer agora do que antes do acordo comercial. Este é um resultado direto da especialização, ponto fundamental da teoria de Davi Ricardo. Viu como as trocas comerciais podem trazer benefícios recíprocos? Bem, pessoal, é isso, né? Espera aí. Prontinho. Espera aí que eu vou voltar lá para a nossa aula. Muito bem, tendo voltado. Vocês puderam perceber, pessoal, então, que a teoria da vantagem comparativa ela estabelece então, essa relação. Né? Percebam que ambos ganharam, né? Naquela negociação lá de pão e peixe, né? As duas partes ganharam, comercializando seus excedentes e se focando na produção daquilo que eles fazem de melhor. Então, gente, que é uma coisa muito interessante. Agora, existe uma nova teoria de comércio, né, que é desenvolvida por Paul Krugman, que explica como países com características semelhantes podem se beneficiar do comércio através daquilo que nós chamamos de economias de escala, né? Também pela concorrência perfeita e também pela diferenciação dos produtos, né? A teoria do Krugman, pessoal, ela coloca a ideia de que a especialização permite a produção em larga escala, né? É bem aquela coisa do Fordismo. Então, o Fordismo com aquele sistema de produção lá em etapas, né, onde o trabalhador então ficaria especialista, né, na produção daquele item, né, ou na produção daquela etapa, né, no desenvolvimento daquela etapa da produção, é mais ou menos isso. Né? E uma vez que você faz sempre, todo dia a mesma coisa, você acaba se tornando um especialista. Né? Você acaba se tornando um especialista. Essa ideia, aliás, não é nova, tá? É bem antiga, inclusive. Ela tem um exemplo, né, da fábrica de alfinetes, né, que é abordada no livro também do Adam Smith, realmente um visionário. Enfim, ela introduz a ideia de que a especialização permite a produção em larga escala, que vai, obviamente, reduzir custos e aumentando a variedade
de bens disponíveis para consumidores, explicando assim o comércio interindustrial e a concentração regional das atividades econômicas, né? Então, a nova teoria de comércio de Paul Krugman, ela vai justamente argumentar de que empresas que se especializem em nichos de mercado, né, vão aumentar a sua produção. Por quê? Porque ela vai trabalhar itens que são direcionados para aquele mercado específico, né, para aquele setor produtivo específico, para aquele consumidor específico, tá? E isso vai acabar gerando uma redução dos custos unitários, tornando as empresas mais eficientes e mais competitivas, tá? Existe também o princípio da concorrência perfeita, que é, diferentemente das teorias comuns, né? A nova teoria do comércio de Krugman incorpora a ideia de que o mercado não é tão competitivo assim, não é perfeitamente competitivo. Por quê? Porque as empresas podem, por meio da diferenciação, né, elas acabam estabelecendo posições privilegiadas no mercado. Né? É a questão, por exemplo, da marca. Né? Porque tem muita gente que compra certas marcas, porque existem marcas líderes de mercado. Né? Por exemplo, por que o Omo é líder no segmento de saponáceo líquido e saponáceo em pó? Por quê? Aí a questão é justamente o que diz aí, né? As pessoas vão atribuir àquela marca uma qualidade superior, ainda que não tenha, mas as pessoas vão atribuir àquela marca uma qualidade superior. Isso vai permitir a ela cobrar um preço maior, muitas vezes com a mesma estrutura de produção de que seus concorrentes, né? Os mesmos custos, mas é a questão da marca. Né? Ah, mas não, ele é melhor, né? Não, o Tixan, ele é porcaria, né? Por exemplo, né? Olha o que o Omo é realmente melhor. Posso dizer muito bem, pessoal, eu já usei o Tixan, eu uso o Omo e não vejo diferença, mas tem pessoas que têm essa coisa meio que programada na cabeça. Não sei, tá? Então, existe essa questão da concorrência perfeita. Tá? Diferenciação dos produtos, as empresas, então, podem diferenciar seus produtos para atender a preferências específicas dos consumidores, isso é um outro aspecto também. Isso leva a uma maior variedade de bens no mercado, mesmo que eles sejam semelhantes em sua natureza, né? Acabei de citar o exemplo, não importa, tem outros exemplos, por exemplo, a Mercedes, por que todo mundo sonha em ter um Mercedes, por que todo mundo sonha em ter uma BMW. Pô, se você for ver um Honda Civic, ou se você for ver um Corolla, são carros tão bons quanto. Ah, essa Mercedes é Mercedes. Talvez vocês achem que eu esteja falando bobagem. Talvez falem, não, professor, Mercedes é um carro muito superior para comparar. Eu não sei não. Eu não sei não. Inclusive, para nossa terrinha aqui, para esse Brasilzão aqui, eu acho que eu preferia um Honda. Se me dessem os dois carros, eu provavelmente venderia o Mercedes para alguém que tem essa percepção que é meu ver errada, né? E compraria um Honda. E ficaria com sobra do dinheiro. Tá? Eu faria assim. Tá? Tem a questão do comércio intraindustrial também, que explica o fenômeno de comércio entre países com dotações de recursos semelhantes, onde os países se especializam em diferentes variedades do mesmo tipo de produto, ou seja, exportam, importam, acabam exportando e importando bens semelhantes. Por fim, pessoal, para a gente não ficar muito aqui, temos até também a questão da economia da aglomeração, onde o trabalho do Krugman introduziu a geografia econômica, explicando então como os custos de transporte e outros fatores levam à concentração de atividades econômicas em centros urbanos e regiões bem específicas, criando então aqueles modelos lá de centro-periferia. Isso a gente vê muito claramente aqui na cidade de São Paulo, né, gente? Esse último item aqui até vale a pena fazer uma explanaçãozinha breve, né? Para não ficar muito tempo. Mas se você observa aqui na cidade de São Paulo, você vê toda a demanda por serviços lá, praticamente regiões mais centrais, né? É, e regiões muito bem determinadas, né? E você tem aqui também, e você tem toda essa periferia, né, de pessoas que são obrigadas diariamente a andar aí, em média, o paulista ele demora entre uma hora e meia para chegar no serviço, né, gente? Ó, tem pessoas que demoram até mais tempo. Enfim, realmente é um aspecto.
Programas é um aspecto da nossa economia. E aqui a gente falar sobre modais, né? Agora, virando um pouco a chave, vamos falar sobre, então, os tipos de modais que existem no mundo, né? Onde o principal modal é o transporte marítimo, né? O principal modal, obviamente. Por quê? Porque o navio, ele consegue levar uma quantidade absurdamente grande, né? De itens, né? De produtos, né? E muito embora o custo de uma viagem de navio é muito alto, não é um custo pequeno, não. Mas, como ele transporta muita coisa, então o custo acaba sendo diluído, tá? Esse custo acaba sendo diluído, então acaba se tornando barato, né? Para uma pessoa, para que seja feito o transporte de navio. A quantidade de itens que eles transportam realmente é uma coisa muito grande, né, gente? Temos o transporte aéreo, né, gente? O transporte aéreo é muito importante dizer que ele é para itens muito específicos, tá, gente? É, Normalmente o transporte aéreo ele é muito usado para transporte de itens de alta tecnologia, tá, gente? Ou para itens muito frágeis que não podem ir de navio, né? Enfim, ou de repente itens que são muito caros se houver algum tipo de dano ou se perder, ou itens que também são muito visados para roubo, né? Certos insumos químicos, ingredientes químicos, tecnologias, etc. Tá? Então, é o custo mais caro que existe, ele é ideal para itens de alto valor agregado. Obviamente, o que confere aí benefício do transporte aéreo, além da rapidez, né? Um avião, obviamente, ele chega ao seu destino muito mais rápido do que o navio, né? Ele também é extremamente seguro, que ele embarca e desembarca em aeroportos, né? Forte, debaixo de um forte aparato aí de segurança, né? Então, daí a necessidade do transporte aéreo. Transporte rodoviário é o nosso campeão nacional, infelizmente, né? Por quê, pessoal? Porque o Brasil ele utiliza o transporte rodoviário para curto, médio e longo alcance, né? Esse é o problema. Então, você vê uma mercadoria saindo do Rio Grande do Sul para chegar em Manaus, vai, vai, vai de, vai de caminhão, indo de caminhão. E por que vai de caminhão? Né? Porque acaba sendo meio barato, é relativamente barato. O caminhão ele tem uma grande capacidade, né? Relativamente grande capacidade de transporte, né? E ele vai para qualquer lugar. Esse é o grande benefício do caminhão, né? Ele não tem lugares específicos, basta que haja uma estrada em mínimas condições para que o caminhão chegue a seu destino, tá? Esse é um ponto. É claro que é um transporte relativamente, ele acaba sendo relativamente caro também, porque o custo do combustível é muito alto aqui no Brasil. Então, isso acaba encarecendo, né? E também o fato de, muito embora ele tenha uma boa capacidade de transportar coisas, né? Mas não é tão grande assim, considerando principalmente as distâncias que são necessárias serem, é, as distâncias que precisam ser cumpridas, né? Isso acaba, então, encarecendo um pouco, não muito, a bem da verdade, tá? Agora, pessoal, na minha opinião, campeão, né, em termos de custo, né, é o trem, né, sem dúvida nenhuma. O trem, inclusive, quando alguém me pergunta por que os Estados Unidos são tão fortes economicamente, porque eles têm um transporte ferroviário lá integrado que é fantástico, gente. Os Estados Unidos têm uma malha ferroviária aí, que não é brincadeira. Depois vocês pesquisem na internet, né? A malha ferroviária americana. Sendo um país novo como nós, é muito salutar. Por exemplo, na Europa também tem grandes malhas ferroviárias, tanto que na Europa você consegue fazer viagens de trem internacionais. Que vergonha, né, Brasil? E a gente não tem trem aqui que liga, não liga as principais zonas produtoras, né, até os portos, né? Muita coisa acaba tendo que ir de caminhão, que acaba gerando aí muitas vezes perdas muito grandes, né?
A solução, alguém me pergunta, professor, como é que a gente pode fazer para melhorar o nosso país? Nós temos que reduzir o custo do Brasil, a gente precisa reduzir os custos de produção no Brasil. E os custos de produção são muito altos, entre outros, porque o custo de transporte é muito caro aqui no Brasil, porque a gente prestigia caminhão em detrimento das ferrovias. Nós deveríamos ter ferrovias ligando o país inteiro, ponta a ponta. Aí vocês iam ver como nós seríamos uma economia muito mais competitiva, né? Infelizmente, não somos. E aí, pessoal, eu tenho um transporte rodoviário, né? Transporte muito específico, né? Que serve para transportar petróleo, gás e derivados. Tá? Os custos são muito reduzidos. Tá? É extremamente seguro, tá, gente? É claro que eu acredito que aqui no Brasil praticamente existe muito pouco, né? Então, existe muito pouco transporte rodoviário, tá? Tem um duto, é o Brasil-Bolívia, se me falha a memória, é um dos maiores que nós temos, né? Que serve justamente para o transporte de gás, né? Mas, enfim, o que é uma pena, né? Mas eu fico me perguntando se houvesse uma utilização mais intensa, eu fico me perguntando o risco disso, né? A gente mora num país, pessoal, onde o brasileiro, ele realmente ele tem uma capacidade enorme de imaginar formas não muito honestas para ganhar dinheiro. Eu fico imaginando que não haveria de roubo por aqui, né? Os caras iam dar algum jeito de roubar, né, que fosse transportado. Mas, enfim, pessoal, isso é outra questão, tá? E dúvidas, pessoal, por favor, podem mandar para o meu e-mail, eduardo.ofere@sp.senado.br. É só isso.